Convido você a abrir sua Bíblia nesse momento, no livro de Neemias. Neemias, nós vamos ler capítulo 4. Neemias 4. Permita que a Bíblia fique aberta, porque você vai acompanhando os textos dessa mensagem. Neemias 4, de 6 a 14. O tema dessa mensagem é reconstruir. Reconstruir. Neemias 4, de 6 a 14. Eu lerei a versão, nova versão internacional. Diz assim: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém? Graças a Deus. O texto parece que prega por ele mesmo. Mas a função do pregador é explanar o texto. É ir fazer justamente essa explanação do texto. E nós, irmãos, queremos antes lembrar a você o contexto. Aqueles que já sabem, notam muito bem, e os que não conhecem ainda o contexto vão conhecê-lo agora. Aqui nós estamos no momento já quase pós-exílico, podemos dizer. Há uma ordem do rei Ciro, rei Medo-Persa, para que Neemias, diante daquela situação caótica que Jerusalém se encontrava, com muros queimados, cidade assolada, durante isso, cerca de 70 anos que perdurou esse cativeiro, e agora Neemias começa a ter informação daqueles judeus que moravam ali, e ele começa a se abater, ele começa a ficar triste, ele começa a orar, e essa tristeza, ele sendo copeiro do rei, o rei nota e pergunta: por que você está tão abatido? Por que o seu semblante está diferente, Neemias? E olhe que a função do copeiro era uma função assim de fundamental importância, porque não era só colocar um copo diante do rei, era provar tudo quanto era líquido antes do rei, porque nesse tempo, a história está aí para contar, haviam muitos atentados contra os reis. Então, que o rei não morresse primeiro. O copeiro, se algo tivesse envenenado, era o copeiro que tinha que ir embora primeiro, então o rei já não tomava. Você está notando a importância disso? Então, Neemias fala então ao rei: é porque o meu povo, meu rei, está abatido lá, o senhor sabe muito bem, e assolado, e eu queria cartas para poder ir lá, e nós podermos reconstruir, tapar as brechas
dos muros de Jerusalém, e como o profeta Isaías disse cerca um pouco menos de 600 anos antes. Isaías já tinha dito que o Senhor levantaria alguém, que seria Ciro, para que pudesse usá-lo como instrumento nas mãos dele, sendo um homem que não conhecia o poder de Deus, que não conhecia o Deus de Israel, mas seria um instrumento para isso. E aqui nós temos esse contexto. Neemias volta e quando ele chega, nós temos aqui esse episódio. Se você puder ler, você vai poder, porque você vai chegar em casa depois, quem sabe ainda hoje, não deixe para a semana. Você lê pelo menos os 3 primeiros capítulos de Neemias, ou os versículos iniciais desse capítulo 4. Leia para você entender melhor a história. Eu já estou arrependido porque não comecei a pregar do capítulo 1. Porque fui ler ontem, eu digo, meu Deus, que riqueza, que maravilha para um tempo como esse de reconstrução, que nós não sabemos quando tudo isso irá passar de fato e voltará ao que nós estamos chamando de normalidade, mas é preciso ter em mente que nós vamos ter que reconstruir. Não apenas após um período de pandemia, mas reconstruir, irmãos, não é de agora. Reconstruir lares, reconstruir a igreja, tapar as brechas da igreja, da nação, de nossas vidas. Então é nesse sentido que nós trazemos essa palavra com esse tema, reconstruir. Reconstruir, quem sabe para você que é profissional, liberal, as suas finanças. Para você que tem uma microempresa, reconstruir isso. Quando a gente ouve os números, irmãos, são estarrecedores. De pessoas que tiveram que fechar o seu negócio. Então, reconstruir. E não podemos deixar para trazer essa palavra quando tudo começar a voltar. Eu tenho que trazê-la agora, nesse momento. Porque, repito, não é de agora a necessidade de reconstrução. Mas há um primeiro aspecto, e aí você vai acompanhar comigo, tá certo? Prenda a sua atenção aqui, em nome de Jesus, traga a sua mente cativa à palavra, nesse momento, para que você não perca nada. Eu e você, nós possamos beber de cada ponto, de cada andamento dessa pregação. E o primeiro aspecto é, quando for reconstruir, não espere ficar isento de críticas. Quando você for reconstruir, não esperem cessarem as críticas, tem isenção de críticas. Porque nós sabemos muito bem, e nós pastores ouvimos muito, existem as críticas construtivas, não é? Que eu digo de passagem, elas existem sim, e existem críticas que são assintosas. São críticas que muitas vezes ela vem com um tempero que a gente olha de cá, mesmo que a pessoa diga, pastor, é de forma construtiva que eu estou criticando. Eu fico olhando assim, dizendo, Senhor, será que é mesmo? Porque ela vem com um tempero diferente. Ela vem com um tempero que não é da construção, mas é da desconstrução. Então, quando for reconstruir, lembre-se de que você não vai estar isento de críticas. O versículo 6 diz isso claramente. Note no versículo 6 aí, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Porque se você for notar, por isso que eu disse a você, leia os primeiros versículos do capítulo 4. Se você for notar, Sambalate, que era governador da Samaria, junto com Tobias, que era o seu ajudante, junto com outras pessoas, com outros líderes ali, eles começam a criticar, porque eles veem o povo, liderado por Neemias, começar a reconstruir os muros. E eles começam a falar, principalmente Sambalate, o que é que eles vão fazer ali? Esses fracos judeus. Eles vão ressuscitar as pedras queimadas, que estão destruídas, para fazer isso aí? E aí Tobias, o ajudante, um bajulador pelo jeito, chega e diz, se passar uma raposa, que era um animal pequeno, e aí eu fui ver o peso da raposa, imagina, para poder falar aqui com mais propriedade. A raposa vermelha, ela chega em torno de 4 a 8 quilos.
Comparado a mim, um cafezinho pequeno. E por isso que Tobias disse, se uma raposa passar lá em cima, o muro vai cair, meu Senhor. Vai cair. Quer dizer, críticas assintosas, deboches. E nós notamos, irmãos, que isso não ocorreu só nesse momento. Quando a gente vai reconstruir, existem as vozes das críticas. E as assintosas parece que são muito mais numerosas, as desconstrutivas. Será que vai dar certo? Vamos ver. Porque tem gente assim que senta para ver o circo pegando fogo. Vamos ver se vão conseguir. Vamos ver se vão sair dessa situação. São as críticas quando nós vamos reconstruir. Olha, tem coisa que a gente não esquece. Em 1983, se você estivesse aqui, num domingo, nós tínhamos um templo embaixo, os de mais tempo aqui na igreja vão lembrar. Num domingo nós cultuamos aqui, vê se não foi assim. E depois, no outro dia, o templo estava no chão, para construirmos esse aqui, Ministério do Pastor Jabes. 1983. Tivemos o lançamento da pedra fundamental, aqui, não esqueço por quê. Porque no sábado meu pai tinha adoecido com AVC. Não esqueço porque essa igreja é nossa. Nós nos sentimos pertencentes desde aquele tempo. Eu e você, que estamos aqui há mais tempo. E na segunda-feira começou aqui, derrubou. E eu não posso citar o nome de um padre, até porque ele já é falecido. Mas era um padre muito querido aqui em Aracaju. Muita caridade, muita ação social. Desprovido mesmo. A vida dele era desprovida de luxos. Vivia com sua batina para lá e para cá e passava muito aqui. E foi interessante ver ele chegando aqui, vendo o templo embaixo, e disse, quero ver, e parou ali. Depois os adolescentes que vivíamos aqui muito mais tempo, não é? Que não tínhamos essa agenda, como eu disse, quinta-feira aqui pesada de tantos cursos, era na escola ou aqui brincando, porque era nosso entretenimento, estávamos juntos aqui muitas vezes, embaixadores, nós estávamos sempre por aqui. E aí ele começou a dizer ali na frente, e tal, e ele dizia assim, por que vocês derrubaram? Quero ver, vocês vão reconstruir, não deviam ter derrubado e tal. E nós, graças a Deus, reconstruímos. Não quero aqui recriminá-lo, mas existe gente mesmo que critica de forma assintosa quando nós vamos reconstruir. E você não deve perder tempo ouvindo críticas desse porte. Você não deve perder tempo respondendo. Às vezes nós precisamos aprender que existem respostas a serem dadas quando elas vêm, sim, com um aspecto construtivo. São palavras de orientação, de zelo, de amor, de cuidado. Aí sim, ouça, dê atenção. Mas quando elas vêm com o deboche, com o desprezo, com a ridicularização, a melhor resposta, sabe qual é? O silêncio. O silêncio. Eu tenho dificuldade às vezes nisso, você também. Vai dizer que não coça a sua língua ou seus dedos para você mandar uma resposta. Até porque às vezes quando a gente diz só Deus abençoe, a pessoa não gosta. Ela quer mais. Até que em toda a sua extensão, diz o versículo 6, chegamos à metade da sua altura, mesmo diante das críticas. Construíram até a metade do muro. E o final do versículo 6 diz, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O povo estava focado no trabalho. Em vez de dar atenção às críticas assintosas, aos deboches, às ridicularizações, foque no trabalho. Foque no que você tem como missão.
Foque naquilo que Deus colocou em seu coração, porque você vai ver lá nos capítulos iniciais de Neemias, que Deus colocou no coração de Neemias ele fazer essa obra, ele chefiar, ele comandar, ele liderar essa obra. Então, quando for reconstruir, não espere ficar isento de críticas. Segundo, quando for reconstruir, prepare-se para enfrentar a oposição. Prepare-se para enfrentar a oposição, porque assim, qual é a diferença de uma e outra, pastor? A crítica ficou só na fala. Quando eles viram Sanbalate e os demais, que o povo não ia parar, então vamos agora nos armar. Vamos para a oposição agora armada. Vamos agora combater mesmo, porque eles não vão cessar só, nós estamos falando aqui, mas parece que não está resolvendo. E o versículo 7 diz que quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, veja que povo. Vou aqui, para não perder muito tempo, ou não investir muito tempo nesse aspecto. Sanbalate, governador da Samaria, estava ali liderando, é claro, colocado pelo Império Medo-Persa, mas estava ali com aquela posição de queixo erguido, de desprezo total por aqueles judeus que ficaram ali, aquele remanescente. Tobias, o ajudante. Alguém disse que era casado, algum comentarista disse que ele era casado com uma judia, possivelmente. E os árabes, descendentes de Ismael, que sempre foram um calo no povo de Israel. Embora há uma bênção sobre eles, talvez eles não sabem e respeitem Abraão, mas sempre foi um calozinho em Israel. Os amonitas, lembram de Amon, filhos de quem? De Ló, das filhas de Ló, com seu pai. O povo também sempre que perseguiu o povo de Israel, historicamente. E os homens de Asdod e os filisteus. Pronto, está feito aqui o complô completo para que perseguisse o povo de Israel, o povo judeu, naquele intento. Souberam que os reparos nos muros de Jerusalém, esses aqui, tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas e ficaram furiosos. Não resolveu a crítica? Vamos agora nos armar, como diz o versículo 8. Note bem aí. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar o quê? Confusão. Atacar Jerusalém e causar confusão. Se uniram para pelejar contra o povo judeu. Para nós, irmãos, nesse sentido aqui, na realidade são oposições que vêm, e elas vêm se confabulando entre elas, com outros setores, muitas vezes, para justamente destruir e causar confusão. Destruir e causar confusão. Eles planejaram atacar Jerusalém porque notaram que as brechas estavam sendo fechadas, tapadas na reconstrução do muro. E é algo que nós precisamos nos atentar a esse termo aqui. Porque quem sabe existem brechas em nossa vida, na vida de nossa família, na nação, sim. E nós precisamos tapar essas brechas. Nós precisamos consertar. Para reconstruir, é preciso que se faça isso. Essas brechas não podem existir. Porque senão elas serão alvo fácil para que o inimigo possa entrar por elas. E nós percebemos, irmãos, então, que quando nós formos construir ou reconstruir, nós devemos nos preparar para enfrentar oposição. Oposição. Mas há um terceiro aspecto, irmãos, em relação à reconstrução, é que quando for reconstruir, ore e vigie. Ore e vigie. Versículo 9. Mas nós oramos ao nosso Deus. Quando for reconstruir, não perca tempo ouvindo críticas e nem fique muito preocupado com a oposição que vai surgir, porque sempre surge.
Nós estamos falando aqui num contexto de vida cristã, contexto de igreja. Mas ore ao Senhor. Aqui é uma parte espiritual que nós não devemos desprezar. Como é que nós queremos ter êxito, irmãos? Muitas vezes, em nossos intentos, se nós não orarmos, se nós não temperarmos com oração. Quando for reconstruir, ore. Ore, porque não adianta, muitas vezes, orar depois. Porque tem gente que só deixa para orar depois, constrói tudo, reconstrói, quem sabe, faz todo o planejamento, aí depois, quando a coisa está difícil, é que vai lembrar de orar. Porque não lembrou de orar no início, porque não orou no momento, e porque não orou também depois. Mas porque não orou antes? Diante de uma oposição, irmãos, diante de críticas assintosas, ore e vigie. O final do versículo 9 diz: e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Neemias colocou guardas, gente do povo, para proteger. Aqui nos dá uma lição muito preciosa. Esse vigiar aqui, é claro que a oração é importante, mas existe o outro lado da moeda, que é a responsabilidade de você fazer o que está ao seu alcance. Porque a oração, nós devemos orar mesmo e clamar, porque existem coisas que só Deus irá fazer. Mas o vigiar eu posso, o vigiar tem que ser comigo. O vigiar tem que ser estratégia criada para que nós coloquemos guardas, para que possam proteger. Ore e vigie quando for reconstruir. Mas um outro aspecto, irmãos, um quarto, quando for reconstruir, saiba que algumas vozes se levantarão. Algumas vozes, e não serão apenas as vozes das críticas assintosas, serão também, mas pelo menos 3 vozes nós notamos aqui nesse texto. Primeira delas, no versículo 10, enquanto isso o povo de Judá começou a dizer, os judeus, os próprios judeus, os trabalhadores já não têm mais forças. Nós estamos cansados, a nossa força está se esvaindo, nós estamos desgastados fisicamente, não temos mais força. Tempo desse alguém comentando, e a gente ouve muito, que é natural, um momento de distanciamento, momento pelo qual estamos passando. Se antes passávamos, imagina agora, onde as suas emoções elas ficam afloradas, elas ficam à flor da pele. Basta arriscar um pouquinho e você já está pegando fogo. Alguém dizendo, pastor, tu é cansado. O ano passado, nós ficamos 6 meses sem podermos entrar aqui nesse templo para cultuar. 6 meses. De março a setembro. Eu vi assim gente dizendo, eu estou cansado de não fazer nada. Eu estou cansado de ficar em casa e olha que estava trabalhando. Mas é diferente. Aqui nós percebemos, irmãos, que os trabalhadores, os judeus, eles estavam exaustos da reconstrução do muro. E cansa mesmo. Se construir cansa, reconstruir, quem sabe, pode até cansar mais. Porque tem o desgaste das sequelas lá do que se passou. Então o povo estava cansado, os próprios judeus começaram a dizer isso. E ainda há muito entulho. Eles dizem no versículo 10, ainda há muito entulho, escombros. Porque assim, na invasão de Judá e de Jerusalém, pelos babilônicos, tudo foi queimado e destruído. Ficou um povozinho lá. Mas destruíram a cidade, destruíram os muros da cidade, queimaram. E havia muito entulho. O povo de Judá dizendo, há muito entulho ainda para ser tirado.
Eu li um livro há um tempo atrás, de uma psicóloga que nós conhecemos, do Rio de Janeiro, psicóloga Mília. Ela disse que, inclusive o tema do livro, título do livro, é Retire os Entulhos. E ela trata sobre alguns entulhos que existem em nossa vida que nós precisamos retirar. Amargura, rancor, e ela vai citando alguns. E não é que existem entulhos mesmo que precisam ser retirados? Ou não tem em sua vida? Comece a analisar se não existem escombros, entulhos, que estão aí já há um tempo e que precisam, para reconstruir, eles precisam ser retirados. Ou vai reconstruir com eles aí? Vai ficar um negócio estranho. Então é preciso retirar esse entulho. E o versículo 10 diz que por nós mesmos, os judeus, as vozes dos judeus, dizem, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Por nós mesmos não vamos reconstruir. Ou seja, não conseguiremos, Neemias. No contexto de igreja, a gente ouve, porque tem alguns irmãos que veem o que pode ser chamado de o que é real, o realismo, né? É o que na realidade tem a amostra visivelmente. Mas se nós formos viver só pelo que nós vemos, pelo que nós enxergamos nesse olho nu, limitado, com a nossa visão limitada, que alguns animais, é claro, o ser humano tem uma habilidade da inteligência, mas alguns animais, alguns seres vivos têm uma habilidade enorme, com uma visão muito mais apurada que a nossa. Enquanto eu estou tateando no escuro, eles estão me vendo. Se nós vemos só aquilo que é tangível, palpável, ai de nós como igreja. Agora, se nós somos sinceros, vamos notar que existem coisas que nós vamos chegar à conclusão que não faremos sozinhos mesmo. Não conseguiremos sozinhos. Por nós mesmos, os judeus disseram, nós não conseguiremos fazer isso. Mas a bondosa mão de Deus, né? É isso que faz diferença. Estava com eles. Mas essa era a voz dos judeus. Mas havia também a voz, ou as vozes dos inimigos. E os inimigos, versículo 11 diz assim, os inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Porque assim não era possível fazer uma luta armada mesmo, direta, porque o decreto de Ciro proibia isso. Então o que é que eles vão fazer? Vamos fazer com que nós possamos entrar no meio deles sem ser percebidos. Vamos fazer uma tocaia tal, uma estratégia tal, que quando eles perceberem, nós já estaremos no meio deles. E não é assim muitas vezes que o inimigo tem entrado na igreja? Quando nós percebemos, já existe, já romperam as barreiras e entraram, porque nós deixamos as brechas lá e não tapamos? Porque não colocamos os guardas? Gente levantada por Deus para orar, e a igreja toda orar. Cada crente orar, em vez de estar criticando, em vez de estar falando, em vez de estar dizendo, não vai conseguir, não vai fazer. E os inimigos diziam, quando eles menos perceberem, nós vamos estar no meio deles lá. Nós vamos entrar de tal forma que eles não perceberão. Existem algumas coisas que estão entrando na igreja, irmãos, que nós olhamos assim e perguntamos, Senhor, misericórdia. Aliás, nós clamamos, né? Senhor, misericórdia. Elas estão entrando e elas vão ficando natural. A concepção nossa é de algo que é natural. Por mais que nós falemos para os nossos jovens, gente, sexo é bênção, mas sexo é para ser feito dentro de uma aliança, dentro de um casamento. Sexo foi feito por Deus
para ser feito dessa forma, duas pessoas que se amam, que se respeitam. Ninguém queira fazer sexo em busca de amor, porque não é por aí. Mas será que os inimigos já entraram nessa área? Inocularam na mente dos nossos filhos, dos nossos jovens, que isso aí é caretice. Isso aí é pensamento retrógrado, religioso, recalcado. Até porque as mídias, não apenas a televisão, mas hoje, o entendimento de formadores de opinião é esse aí, e os nossos adolescentes e jovens escutam. E lamentavelmente, escute, viu, pai? Tem feito na sua frente, dentro de sua casa, com a sua permissão, infelizmente. Será? Você duvida disso? Ou como pastores não temos informação? Porque eu já ouvi de um pai que glorifiquei a Deus. Diz, vai, dentro de casa não faz. Não faz. Porque não faz com a minha bênção. Eu não ouvi, mas já ouvi gente dizendo, não, é melhor que faça dentro de casa, porque pelo menos está dentro de casa, não vai para outro canto. Não vai para motel. Misericórdia, irmãos. Entrou, e eu estou tocando só num ponto. Porque esses são exteriores. Quando vai para o interior, os nossos pensamentos, que muitas vezes não se concretizam por misericórdia de Deus, porque eles são acariciados muitas vezes por você. Você fica inoculando na sua mente, imaginando. Porque quando Jesus começou a se aprofundar nisso, os próprios discípulos ficaram agoniados, perguntaram, então como é que vai ser a coisa? Porque o negócio está sério. Porque Jesus começou a dizer, olha, se o teu olho te faz pecar, arranque ele. Se tua mão te faz pecar, arranque. Porque o olhar, muitas vezes, para uma mulher que não é sua esposa, o primeiro, pode ser sim, porque também aqui eu sou pastor, mas sou homem, é inevitável. Mas o segundo, quando você olha com aquele interesse, esse aí já é pecado. E vai faltar apenas um tempo para ser concretizado. Porque na sua mente, infelizmente, você vai permitindo que ele fique ali dentro. Os inimigos estão entrando, irmãos. E eles entram para quê? Para brincar de cirandinha, de roda? Não. Eles entram para matar. Vê se não é aí no versículo 11 que está aí. Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los. Nós vamos matá-los, destruí-los. Uma vida cristã que não vive aos pés de Cristo, uma vida cristã que não busca em Deus força, estratégia em Deus, vai ser uma vida que o inimigo vai cirandar e vai destruir sim. Porque não orou e não vigiou, porque não buscou o Deus de Israel, porque não teve uma vida no altar. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. E acabar com o trabalho deles. Irmãos, eu trabalhei no interior. Graças a Deus comecei em congregações pequenas. Os irmãos sabem disso. E aqui em nosso estado e no Brasil, nós temos o histórico em cidades pequenas que por causa de deslizes morais e espirituais até, escândalos no meio de igrejas pequenas, até hoje, a cidade não esquece. Até hoje, é preciso aquela geração morrer, é como lá no deserto, para que aquela história maléfica, destruidora, a ação que foi feita, o dano causado à igreja,
aquela geração passe para que surja outra que não conheça, ou conheça menos. E é triste. E é triste. Acabar com o trabalho deles. Os inimigos, as vozes dos inimigos, são essas aí. São essas. Versículo 12, irmão, nós vamos perceber que os judeus que moravam perto deles, desse complô aí, de Tobias, 10 vezes nos preveniram. Tinham umas vozes dos judeus que estavam mais perto deles. Porque tinham os judeus que estavam em Jerusalém e tinham os judeus que estavam mais distantes. E os judeus que estavam mais distantes diziam: olha, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados. De todos os lados, nós seremos atacados. As informações chegavam para Neemias. E de fato não eram. Porque cada um, se a gente for ler alguns comentaristas, e ver a geografia onde cada um se encontrava, existia um no norte, outro no sul, outro no leste, outro no oeste. E para onde o povo se virasse mesmo para construir, eles seriam atacados. É uma estratégia muitas vezes de guerra, que pode ser feita de todos os lados numa hora só, ou quando se pensa que venceu, vem outro de um lado, vem outro de outro, e a guerra, de fato, do inimigo é vencida, é conquistada por ele. São as vozes dos judeus que estavam distantes. De todos os lados, nós seremos atacados. Mas, irmãos, nós temos um outro aspecto. Quando for reconstruir, seja estratégico na adversidade. Quando for reconstruir, seja estratégico na oposição, na luta. Versículo 13 diz: por isso posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro. Estratégia de Neemias. Era um homem que era copeiro, mas Deus deu a sabedoria e a habilidade de estratégia de guerra. Ele posicionou alguns do povo nos lugares mais baixos do muro. Por quê? Porque facilmente o inimigo entraria por ali. As nossas casas, para quem está morando em casa, vê se você bota ainda aquele murozinho que tinha. Nós temos cercas. Chega a dói o nosso coração quando a gente vê em outros países casas que não tem nem um muro, nem uma cerca, e a gente fica olhando e diz: oh, meu Deus, nós estamos morando numa prisão, porque saia hoje, sem complicar a sua direção de carro, ou você que vai caminhando, e começa a ver as grades que existem nas casas. Eu quero que você me chegue hoje à noite e eu me mando um WhatsApp dizendo: pastor, encontrei uma casa que não tinha grade. Eu vou dizer: meu irmão, essa aí foi exceção. Os muros baixos, os inimigos entram. Então, Neemias estrategicamente colocou gente do povo ali, do povo judeu. Nos lugares abertos, nas brechas que ainda existiam, gente ali. Gente ali. Divididos por famílias, gente ali. Porque, olha, numa oposição, numa luta, numa adversidade, a família pode até estar dispersa. Um bicudo com o outro, um chateado com o outro, porque fez isso, fez aquilo, porque falou aquilo. Mas quando chega a adversidade de toda a família que tem juízo, toda a família que tem juízo se junta. Deixa essas querelas, essas questões de disse-me disse para lá, de isso e aquilo, e a gente se junta. É bom saber que tem meus irmãos aqui, irmãos de sangue, gente que faz parte de minha família, que está me ouvindo também. Qual foi o momento que nós mais nos juntamos lá em casa? Nos momentos de mais ou de maiores dificuldades. Estamos nos juntando agora, né, Fernanda? Mamãe numa situação difícil de saúde. Me permitam, perspectiva de alta, e a gente dizendo: é milagre, porque a quinta internação
numa pandemia. E sair, mas glorificando a Deus. Senhor, você que sabe. Mas, de anteontem para cá, as coisas começaram a piorar. O quadro começou a piorar. Está crítico. Ainda ontem, os irmãos vão receber no WhatsApp, casal nosso, pastor, estamos deixando em casa para irmos para o hospital. E vamos ficar hospitalizados. Quando é que uma família se junta para lutar? Quando estão em adversidades. Eu já acompanhei aqui algumas famílias em momentos difíceis, que nós orávamos juntos, nós marcávamos dias. Olha, irmãos, eu queria ter tempo suficiente para poder me dedicar muito a isso, porque é o momento que um pastor precisa se aproximar mais. Por isso que em velório, sepultamento, só se não estiver na cidade, como ocorreu em algumas vezes. Mas está junto, está perto. E a família unida. Então, divididos por famílias, porque na hora do vamos ver, as famílias têm que se entender, têm que estarem unidas, armados de espadas, lanças e arcos. Nesse contexto tinha que ser assim, viu, meu querido? Ou era assim ou morriam. Tinha outro. Tem gente que lê a Bíblia e diz, mas é um livro cheio de sangue, de guerra para lá, guerra para cá, e matou fulano. E a história diz o quê, irmãos? Que até para se levar a mensagem da cruz, tinha que levar a espada junto. E muita gente foi morta porque foi levado forçosamente. E se não aceitasse, era morto. Como aconteceram as cruzadas. Armados de espadas, lanças e arcos. Porque o inimigo vinha com o quê? Com petecas na mão? Não. O inimigo vinha pior. Porque foi assim com Davi. Golias não estava brincando, não. Tanto é que Davi olha para ele e diz, tu vens a mim com espadas e varapaus, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso que a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, que as nossas armas, elas não são carnais. Para destruir fortalezas, irmãos, as nossas armas precisam ser espirituais, em Cristo. Porque a nossa milícia não é uma milícia de morte física, de guerra no âmbito físico, às vezes até é, com doenças, com enfermidades, com lutas outras. Mas a nossa milícia é espiritual. Por isso que as nossas armas, a arma da igreja, o armamento dela é espiritual, é oração, é jejum, é palavra, é louvor, é adoração, é isso mesmo. Mas nós vamos adiante, irmãos. Por último, quando for reconstruir, lembre-se quem é o Senhor e lute. Quando for reconstruir, lembre-se quem é o Senhor e lute. Versículo 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Aqui não tinha gente melhor do que a outra, era todo mundo. Era nobre, era oficial, era o restante do povo, doutor, a pessoa mais simples, todos juntos. Porque a nossa guerra não é agora apenas a guerra de uma elitezinha. Agora a nossa guerra tem que envolver todos. Não tenham medo deles, disse Neemias. Não tenham medo deles. Tem crente que é medroso. E eu peço a Deus que você largue esse medo em nome de Jesus para você enfrentar as hostes do diabo, porque você não vai vencer desse jeito. Tem crente que fica tremendo. Mas Satanás é porque... Nós sabemos que
ele tem o seu poder, mas a palavra de Deus diz o quê? Que maior é o que está em quem? Em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então por que eu vou ficar temendo? Por que eu vou ficar tremendo? Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Eu gosto da expressão lembre-se, porque a tendência nossa parece que às vezes é de esquecer. A gente esquece. E eu vou dizer para você, eu já tive medo. Como eu preguei aqui na tempestade e recapitulei para vocês enviando semana agora. Ou você vai dizer também, não, nunca tive medo. Já tivemos sim. Mas quando nós nos lembramos, porque uma coisa que crente não deve ter é Alzheimer espiritual. Em nome de Jesus não tenha, não. Porque se o físico, o de ordem mental já maltrata e como maltrata, o espiritual maltrata mais ainda. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. O que é que Neemias está dizendo? Gente, espera aí. Lembrem, não esqueçam, quem está conosco. Lembrem-se de que quem está conosco. Essa guerra aí nós não estamos sós. Em hipótese alguma. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem. Será que tem crente que está desistindo de lutar? Porque as tentações são muitas, desgaste grande da vida cristã. Às vezes você olha assim e vê alguém que não professa fé nenhuma prosperando, bombando, como dizem os jovens. E você olha e diz, espera aí, e há vantagem alguma em crer no Senhor? Ele está nesse negócio de buscar Deus. Se o outro está, nem teme ao Senhor, olha a nossa leitura às vezes. Nem teme ao Senhor e está assim. Será que existe algum crente que está desistindo de lutar pela família? Um pai, uma mãe que diz, não tem mais jeito não. E olha, irmãos, às vezes tem todo o direito uma mãe quando vê um filho envolvido em droga, que não para nada em casa, tudo, até um copo desse, o Flávio ia embora. Tudo para sustentar o vício. E na crise da dependência, o próprio filho dizer, minha mãe me amarre aqui, para que eu não saia. E tem gente ainda querendo liberar maconha, irmãos, no nosso país, com argumentos escusos, estranhos. Minha mãe me prenda aqui para eu não sair, não fazer a senhora sofrer mais. E aí eu já ouvi de uma mãe dizer, pastor, é melhor que leve, que o Senhor leve, porque a gente está sem suportar mais. Mas será que existe alguém que está desistindo de lutar pela igreja também? Olha, eu já cansei de fazer tanta coisa, a gente vai e serve tanto, e faz isso e faz aquilo, mas não há um reconhecimento. O pastor nunca teceu uma palavra de elogio, entendeu? A gente faz tanta coisa, dedicou não sei quantos anos, e não há isso nem aquilo. Eu vou deixar, vou abandonar. Será que existe alguém assim, pensando assim? Será que existe alguém em relação ao ministério, para nós, pastor Flávio, pastores, pastor Messias, os que estão aqui no ministério, missionário Socorro, todos nós? Vou abandonar porque está muito pesado, é muita incompreensão, é muito problema, e por mais que a gente faça, parece que não satisfaz, a missão é grande, é enorme,
vou desistir, vou caçar outra coisa para fazer. Vou fazer como Pedro, vou voltar a pescar. Algo que eu não deveria nem ter feito, de abandonar para seguir esse mundo de ilusão ministerial. Será que existe? Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Irmãos, nós não devemos parar de lutar, de crer que existe solução. De que existe, de fato, uma reconstrução que é possível, não pela nossa força, mas por aquele que está conosco, o grande e temível Senhor. Que a palavra do Senhor, ela fique nesse dia em nossos corações, durante esses dias, de tal forma que o Espírito de Deus nos leve a reconstruir. E eu peço a Deus que daqui a muito tempo, se um dia você estiver enfrentando essa situação, você lembre-se desse episódio. O Espírito de Deus traga a luz, a lembrança desse episódio. E o final da história nós já sabemos. Eu acho que não vai ser só essa mensagem em Neemias que eu vou ter que pregar. Vamos ter que pregar mais. Porque nós sabemos o final da história. Louvado seja Deus. Então, irmãos, vale a pena reconstruir os muros. Quando nós entendemos que é algo que Deus colocou em nosso coração. É algo que precisa ser feito. É algo que o Senhor está conosco. Amém, irmãos? Vamos orar então. Pedir ao Senhor que nos dê graça para reconstruir e não parar de lutar. Não baixar a guarda, não... O lutador, aliás, de boxe, ele diz que quando ele desiste da luta, ele lança lá, a luva dele, joga fora, ela joga lá no ringue. Que nós não venhamos a jogar a luva diante dos muitos socos que temos recebido como igreja. Senhor Deus, exaltado é o teu nome, Deus grande e temível, e que está conosco na reconstrução de áreas da nossa vida que estão com escombros, que estão com brechas, que estão baixas, oportunizando ao inimigo pular e entrar. Meu Deus, misericórdia de nós, nessa manhã nós clamamos. Pai bendito, dá-nos a graça como crentes, como igreja, como famílias, de vivenciarmos, Senhor, essa reconstrução de forma plena e poderosa em nossa vida. Ó Deus, que cada família aqui, que cada crente, que cada pessoa possa de fato reconstruir áreas de sua vida que estão destruídas, ou estão para ser destruídas em nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, que haja estratégia em lidar com as críticas e com as oposições. Coloca um guarda em nossa boca, muitas vezes, quando nós queremos levantar nossa voz e dizer algumas coisas a quem nos critica assintosamente. Dá-nos o domínio, o controle do Espírito Santo, um espírito de amor e brandez. Ó Pai bendito, essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, graças a Deus.